Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado. Bom dia, boa tarde. It's very special to be here with you this afternoon. É muito especial para mim estar convosco aqui nesta tarde. I ended my message this morning with a story. Eu terminei a minha mensagem nesta manhã com uma história. A story about the great missionary to China, Hudson Taylor. A história de um grande missionário que foi para a China, o seu nome é Hudson Taylor. He went to the interior of China Ele escolheu ir para o interior da China when there were no Christians there. e não via qualquer cristão lá. Today there are perhaps 100 million Chinese Christians. Hoje há, aquilo que se estima, cerca de 100 milhões de cristãos na China. And when they asked him how had he contributed to that, E quando lhe perguntavam como é que ele conseguiu contribuir para isso, he said, God could use me because I was weak enough. ele disse: Deus pôde usar-me porque eu era fraco o suficiente. So if you want to know what I was saying about that, you'll need to listen to the sermon this morning. Portanto, se querem entender um pouco mais disto que eu estou a falar, têm que ouvir a mensagem desta manhã. But I am quite tired, Eu estou um pouco cansado, so maybe God can use me because I'm weak enough. então talvez Deus me possa usar porque eu me sinto fraco o suficiente. So let's read God's word. We're going to read the passage that was referred to earlier, Matthew 28, 16 to 20. Então vamos ler a palavra do Senhor, Mateus 28, 16 a 20, e eu vou pedir aos irmãos para ficarmos de pé, que é só para fazermos um esforço. Eu sei que o tempo está a mudar, e assim lemos a palavra do Senhor. Mateus 28, 16 a 20, diz assim a palavra: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Obrigado, irmãos, podem tomar o vosso lugar. Amen. In the spring of 1945, Na primavera de 1945, during the very final months of World War II, nos meses finais da Segunda Grande Guerra Mundial, a Japanese soldier by the name of Hino Orona um soldado japonês do nome que o irmão mencionou, was stationed on a small island in the Philippines. ele estava, portanto, a fazer o seu serviço militar numa pequena ilha. He had been selected for combat guerrilla training, Ele tinha sido selecionado para combates de guerrilha. and he was given the task of placing bombs at an airport there. E ele tinha sido designado para da tarefa de pôr bombas, portanto minas, no aeroporto ali. But the mission was a failure, A missão foi um fracasso. and he retreated into the jungle, E ele retirou-se para a floresta. and he remained in the jungle E ele permaneceu lá na selva, awaiting new orders from his commanding officer à espera de novas ordens do seu comandante, until March 1974. até março de 1974. He spent 10,000 nights in the jungle, Ele passou 10.000 noites na selva, waiting new orders, à espera de novas ordens, refusing to surrender, recusando-se a render-se. until one day finally he was discovered, Até que um dia finalmente ele foi descoberto. and he learned the truth that the war was over 30 years before. E ele descobriu a verdade que a guerra já tinha terminado há 30 anos atrás. In a way, the reading we've had at the beginning are the last orders of Jesus. De uma certa forma, a leitura que nós fizemos na Bíblia são as últimas ordens de Jesus. The last orders he gave before he was ascended into heaven. Foram as últimas ordens que Jesus deu antes de ascender aos céus. They're the final verses in Matthew's Gospel. São os últimos versículos do Evangelho de Mateus. But you can actually find versions of these words in all four Gospels and in Acts. Mas nós podemos encontrar também palavras semelhantes nos 4 Evangelhos e também no livro de Atos. So what were the last orders of Jesus to his disciples? Então quais foram as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos? To go
and make disciples of all nations. Para irem fazerem discípulos em todas as nações. And that's what the disciples did. E foi isso que os discípulos fizeram. Empowered by the Holy Spirit, Empoderados pelo Espírito Santo ou capacitados pelo Espírito Santo, they took the good news of Jesus right around the Mediterranean, eles levaram as boas novas de Jesus ali à volta de todo o Mediterrâneo. to the very end of the Roman Empire, Eles chegaram até ao fim do Império Romano, even to crazy places like Portugal. até lugares loucos como Portugal. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! And then that same missionary I mentioned before, E aquele missionário, esse mesmo missionário que eu mencionei antes, Hudson Taylor, Hudson Taylor, he challenged a new generation ele desafiou uma nova geração to remember these words. para recordarem-se destas palavras. He was the one who called this the Great Commission, Ele foi aquele que chamou a esta passagem a Grande Comissão. the last orders that Jesus gave not just to his disciples in the first century, As últimas palavras que Jesus transmitiu não apenas aos seus últimos discípulos, but to us who are his disciples today. mas também para nós que somos seus discípulos hoje. If you are a follower of Jesus, Se você é um seguidor de Jesus Cristo, then you have a commission. então tem uma comissão. You have orders to fulfill, Temos ordens para cumprir, to be part of God's mission, ser parte da missão de Deus, to take this gospel of Jesus to the ends of the para earth. levar este evangelho de Jesus Cristo até aos finais da terra, aos confins da terra. if ever you are tempted to think that your life does not mean anything, Então, por muito que você seja tentado a pensar que a sua vida não tem significado suficiente, you have a task temos uma tarefa to take this gospel of Jesus para levarmos este evangelho de Jesus to the ends of the earth. até aos confins da terra. What greater part can we play Que papel extraordinário que nós podemos desempenhar than that? fazendo isso. You know how they have parts in Hollywood? Vocês sabem, há aqueles papéis especiais em Hollywood, Principal actors and secondary actors. os atores principais e os atores secundários. There are no secondary actors in God's kingdom. Não há atores secundários no reino de Deus. We all have big letters at the top of our poster. Todos nós temos as grandes letras gordas no cartaz, The do nosso mission of cartaz. A missão de Deus. And there's your name at the top. E depois está o teu nome lá no cimo. Well, back in 1974, Bom, voltamos a 1974. the evangelist Billy Graham O evangelista Billy Graham, from the USA dos Estados Unidos, and the British theologian John Stott, e o teólogo britânico John Stott, they brought together 2,700 leaders in the city of Lausanne in Switzerland. eles juntaram 20.700 líderes à volta da cidade de Lausanne, na Suíça. The Congress was to challenge this generation O Congresso tinha por propósito desafiar essa geração with the unfinished task of reaching the lost. com a missão, a tarefa inacabada de alcançar todos os perdidos. Billy Graham said this. E Billy Graham disse o seguinte, I'm quoting from him. e vamos citar o que ele disse. We have one task: Nós temos uma tarefa: to proclaim the message of salvation in Jesus Christ. proclamar a mensagem de salvação em Jesus Cristo. The whole church must be mobilized to take the whole gospel to the whole world. E toda a igreja tem que ser mobilizada para levar todo o evangelho a todo o mundo. For the last 50 years, that has been the commission of the Lausanne movement. Nos últimos 50 anos tem havido esta comissão que partiu ali de Lausanne, o movimento de Lausanne. We've been kind of working out what the implications of that phrase is. E nós continuamos a trabalhar, a tentar descobrir quais são as implicações desta frase. So yesterday I shared this with the Forum Evangelico. E ontem então eu partilhei isso no Fórum Evangélico. And you're going to get a very resumed version of that. E hoje os irmãos vão ter a oportunidade de receber a versão reduzida de tudo aquilo que foi ensinado ontem. So if you want more information, just listen to the video. Então, se querem mais informação, podem assistir aos 3 ou 4 vídeos. So here we go. The whole church Então vamos começar.
toda a igreja. As I said, the book of Acts tells the story of the expansion of the church around the known world. Como eu mencionei antes, o livro de Atos fala sobre a expansão de toda a igreja pelo mundo. But it also tells about the expansion of the understanding of the disciples. Mas também fala sobre a expansão do entendimento dos discípulos, da compreensão dos discípulos. Their comprehension of what the whole church was. A sua compreensão, o seu entendimento daquilo que era toda a igreja. At the beginning of the book of Acts, No início do livro de Atos, for Peter and the disciples, para Pedro e os discípulos, the whole church was just the Jewish followers of Jesus. para eles, toda a igreja era apenas os seguidores de Jesus, que eram judeus. And maybe a few God-fearers as well. Talvez alguns também que tementes a Deus. But by the end, we see them proclaiming this same gospel of Jesus Mas no fim nós vemos eles a proclamar este mesmo evangelho de Jesus to Gentile kings para reis gentios. and godless pagans from all over the Mediterranean. Reis gentios que eram pagãos e que não temiam a Deus de toda a área do Mediterrâneo. Because now they understood that the whole church was made up of followers from the whole world. Porque agora eles entendiam que toda a igreja incluía os seguidores de Jesus de todo o mundo. The Great Commission begins reminding us of a vital truth. A grande comissão começa a recordar-nos de uma verdade vital, Of Jesus' complete authority. de toda completa autoridade de Jesus. All authority Toda autoridade in heaven and earth is given to me. me foi dada no céu e na terra. All authority Toda autoridade in heaven and on earth. no céu e na terra. There's nothing that's outside of that. Não há nada para além, fora disto. That's like to have authority over absolutely everything and everyone. É como nós temos autoridade sobre absolutamente tudo e todos. And he gives that E Ele dá isso to us a nós, dá-nos a nós, through this commission. através desta comissão. And the authority to preach is now on us. E esta autoridade para pregar está agora sobre nós. If it was only given to the original disciples, it would have ended with them. Se tivesse sido dada apenas aos discípulos originais, tinha terminado quando eles terminaram. But now through Jesus, this commission comes to us. Mas agora, através de Jesus, esta comissão passa e vem a nós. In Acts chapter 2, we read these amazing words. Em Atos capítulo 2, nós podemos ler as palavras extraordinárias, They are the fulfillment of the prophet of Joel, que é o cumprimento das palavras do profeta Joel, when Pentecost. quando o Pentecostes aconteceu. In the last days, God says, Nos últimos dias, diz Deus, carry on. Read the it's 17 and 18. Yeah. ok, nos últimos dias, acontecerá, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. So what does this phrase, the whole church, mean? Então, o que é que significa este termo, toda a igreja? Well, I want to suggest that it has 5 amazing dimensions to it. Eu gostaria de sugerir-vos 5 dimensões extraordinárias. The first of that A primeira das is that we recognize this authority of Jesus. é que nós reconhecemos a autoridade de Jesus. His authority to give us the power to make disciples. A sua autoridade que nos dá o poder para fazermos discípulos. When we tell our story of faith, we are merely obeying Christ. Quando nós estamos a partilhar a nossa história de fé, nós estamos simplesmente a obedecer a Cristo. When we speak of him, we're doing it under his authority. Quando nós falamos dele, nós falamos debaixo da sua autoridade. So never ever share the gospel with your head down. Por isso nunca partilho o evangelho com a sua cabeça em baixo. You are speaking with the authority of Jesus. Você está a falar com a autoridade de Jesus. It doesn't matter if you have the president or the king or the mayor of the town in front of you. Não interessa se tem o presidente, o rei ou o presidente da Câmara diante de si. You are an ambassador of the King of Kings, Você é um embaixador do Rei dos Reis, the one who has all authority in heaven and earth. que tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus commands us, go and make disciples. Jesus ordena-nos, vão,
façam discípulos. And that is a calling on the whole church, E esta é uma chamada para toda a igreja. on everyone who recognizes the authority of Jesus in their life. Por todos aqueles que reconhecem a autoridade de Jesus sobre a sua vida. So that's the first question, really. Do you recognize the authority of Jesus over your life? Então a primeira pergunta é: tu reconheces a autoridade de Jesus sobre a tua vida? Not just on Sundays, Não apenas aos domingos, not just over part of your life, não apenas sobre parte da tua vida, all of your life. mas a autoridade de Jesus sobre toda a tua vida. Even over the last thing that's often discipled, which is our money. Mesmo que a última coisa que é mais difícil de discipular, que é o nosso dinheiro. Secondly, it's a calling on the whole church, Segundo, é uma chamada a toda a igreja. not just people like Pastor Josué. Não apenas a pessoas como o pastor Jim. I didn't say that. Sorry, I'm a bad interpreter. The idea that God is more interested in what we do on a Sunday than what we do tomorrow when we are at work or with our family or with our friends. Sabem, Jesus está muito mais interessado do que aquilo que nós fazemos no dia do nosso trabalho, aquilo que fazemos com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. It's one of the greatest tricks that the devil has played on the church, Uma das maiores mentiras que o diabo tem dito à igreja to make us think that there is a distinction é pensar que há uma distinção between those who really do God's work para aqueles que realmente querem fazer a vontade de Deus, like Pastor Josué como o pastor Josué or Pastor Jim, yeah, ou o pastor Jim and everyone else. e cada um de vós. The whole church is called to God's mission. Toda a igreja é chamada para a missão de Deus. We have this terrible phrase, a full-time Christian worker. Nós temos um termo terrível que é trabalhador na igreja A tiempo completo. a tempo integral. Is there such a thing as a part-time Christian? Há alguma coisa como um cristão a part-time? We're not part-time Christians, are we? Nós não somos cristãos a part-time. We're full-time Christians. Nós somos cristãos a tempo inteiro. The whole church is called to God's mission. Toda a igreja é chamada para a missão de Deus. Thirdly, Em terceiro lugar, it's a calling on the whole church. é uma chamada para toda a igreja. Just as we heard in Joel, Como nós ouvimos aqui em Joel, women and men, mulheres e homens, young and old. jovens e velhos. Did you catch that? Your sons and daughters will prophesy. Será que conseguiram entender e ver no texto? Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Os vossos jovens verão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. If you feel excluded from God's mission today, Se tu te sentes excluído da missão de Deus hoje, I want to suggest to you that that's you excluding yourself, eu quero te dizer que és tu que te estás a excluir a ti mesmo. because God does not exclude you. Porque Deus não te excluiu. You could be a man or a woman, you could be a young or you're old. You are not too young, you are not too old. Tu podes ser um homem, uma mulher, tu podes ser novo ou mais velho, mas... Sorry, the last... No importa. Ok. Não te podes excluir. God uses the disabled and the able-bodied. Deus usa aqueles que são desabilitados fisicamente e aqueles que têm todas as suas forças. People who are neurodivergent and people who are not. Pessoas que são divergentes neurais e pessoas que não são. He uses all of us. He invites all of us to participate in his mission. Ele usa todos, ele chama a todos nós a participar na sua missão. And I'm just going to make a little incision here to tell you a story. Eu vou fazer aqui uma incisão e vou-vos contar uma história. One of the things that is most changing Europe right now is the aging population of our continent. Uma das coisas que está mais a ser desafiante na Europa é o envelhecimento geral da população. We're going to see more and more old people in the decades to come. Nós vamos ver mais e mais pessoas envelhecidas nas próximas décadas. The governments are very worried Os governos estão muito preocupados, because in the Mediterranean South, porque aqui no sul do Mediterrâneo, right now, for every 5 people in work,
Agora mesmo, por cada 5 pessoas que trabalham, there are 2 or maybe 3 people who are retired. há 2 e talvez até 3 pessoas que estão reformadas. In 2050, Em 2025, there will be 4 people 50. retired for every 5 people in work. 4 people retired for every 5 haverá people in work. 4 reformados por cada 5 pessoas a trabalhar. So the governments are very worried about that. Então os governos estão mesmo muito preocupados com isto. The church needs to be aware, A igreja precisa de estar and consciente it needs to be prepared to take advantage of this extraordinary opportunity. e precisa de estar preparada para aproveitar esta oportunidade extraordinária. A couple of months ago, I was in church and I spoke to an old man who I'd never seen before. Alguns meses atrás eu estava na minha igreja e falei com um senhor de idade que eu nunca tinha visto antes. His name was Tony, O seu nome era Tony and Tony told me that he was a widower. His wife had just died. e o Tony disse-me que ele era um viúvo, a sua esposa tinha partido. He didn't want to be a burden to his children, so he said he wanted to go to the old people's home. Ele não queria ser um peso para os seus filhos, então ele foi para um lar de terceira idade. Now, Tony was a Baptist pastor, Agora o Tony, ele era um pastor batista and he said to me this: e ele disse-me o seguinte: I have never had such a fruitful ministry as I have right now. eu nunca tive um ministério tão frutífero como o tenho agora. I have a queue of people waiting to see me in the old people's home. Eu tenho uma fila a querer se reunir comigo lá no lar da terceira idade. People who are fearful of death, Pessoas que têm medo da morte, who are lonely, que se sentem sós, who are struggling solitários, with memories of things that they've done to their wife or to their children. que estão a lutar com memórias daquilo que fizeram à sua esposa ou que fizeram aos seus filhos. He has a queue of people waiting to see him every day. Ele tem uma fila de pessoas à espera de ter um encontro com ele todos os dias. His door is always open. A sua porta está sempre aberta. Tony is 85 years old, Tony tem 85 anos de idade and he says it's the most fruitful time of his ministry. e ele disse: este é o tempo mais frutífero do meu ministério. Can we prepare ourselves for what is to come? Será que nós nos conseguimos preparar para aquilo que está prestes a acontecer? Don't dream about your retirement to kick back and lie and wait to die. Não sonhe acerca da sua reforma, de poder estar sentado, revastado ali à espera que a morte venha. God has much for you to do in his mission. Deus tem muito mais para você fazer na sua missão. Amen? Amém? Right. Fourthly, he's calling the whole church, Em quarto lugar, ele chama toda a igreja. not just the Assemblies of God of Lisbon, Não apenas a Assembleia de Deus de Lisboa, not just this church. não apenas aqui a igreja sede. He works with all the church. Ele trabalha com toda a igreja. And he wants us to have a vision that's bigger than just our local church. E ele quer que nós tenhamos uma visão que é maior do que apenas a nossa igreja local. So I give thanks to God for the work of the Evangelical Alliance. Então por isso é que eu fiquei muito feliz ao saber do trabalho da Aliança Evangélica. And for structures like the Lausanne movement, E como estas estruturas, como o Movimento Lausanne. because they encourage us to work together. Porque eles encorajam-nos a trabalharmos juntos. If you've never read Romans chapter 16, read it tonight. Se nunca leu Romanos capítulo 16, por favor, leia-o antes de deitar. It's a list of greetings to the church in Rome. É uma série de lista de cumprimentos a pessoas de Roma. But if you read it through the lens of collaboration, Mas se nós as conseguimos ler esse capítulo pelas lentes da colaboração, you will see that Paul greets 28 people. nós vemos Paulo a saudar 27 pessoas. And nearly half of them he involves in his collaboration. E cerca de metade ele envolveu na sua colaboração direta, envolveu-os na sua colaboração direta. He calls them his co-laborers. Ele chama que foram aqueles que foram seus companheiros He no trabalho, validates their ministry. no seu tempo de ministério. He recognizes them for the work they've done in the Lord. Ele reconhece-os por aquele trabalho que eles fizeram através do Senhor. We tend to think of Paul as a kind of super missionary, Às vezes nós pensamos acerca de Paulo como aquele super missionário, but most of his work was done from a prison cell mas grande parte do seu trabalho foi feita a partir de uma cela de prisão, through other people, através das outras pessoas, through his letters to other people. através das suas cartas a outras pessoas.
He believed and practiced collaboration. Ele acreditava e praticou esta colaboração. And even the church in Rome, in reality, was more the churches in Rome. E mesmo a igreja em Roma, que na verdade eram igrejas em Roma, House churches across the city. igrejas em casas espalhadas pela cidade. And he encourages them to collaborate. Ele encoraja-os para eles colaborarem uns com os outros. So for us to reach the whole world will take the whole church, not just this church. Então, para nós alcançarmos todo o mundo, nós temos que envolver toda a igreja e não apenas a nossa igreja local. And fifthly and finally, the whole church also means E em quinto lugar e final, toda a igreja também significa all of those who God has brought to Europe in our day from all over the world to work with us. todos aqueles que Deus trouxe de todo o mundo para trabalharem nas nossas cidades conosco. Over the last few decades, he's brought millions of majority world Christians to Europe. Nos últimos décadas ele trouxe milhões de pessoas de outras nações onde lá os cristãos são em maioria ou em minoria. Major or minor? Sorry. Okay. Okay. And then the nations. It's okay, I'll carry on. Okay. So, Hudson Taylor, 150 years ago, Então Hudson Taylor, 140 anos atrás, takes the gospel to China. ele leva o evangelho até à China. Today, there are more Chinese churches in Italy Hoje há mais igrejas chinesas na Itália than all of the evangelical churches in the neighboring country of Slovenia. do que todas as igrejas evangélicas num país vizinho chamado Eslovénia. 90 Chinese churches in Italy, just Chinese. 90 igrejas chinesas em Itália, somente chinesas, igrejas chinesas. That's not mentioning the other Asians. Sem mencionar as outras nações asiáticas. In my hometown in England, Na minha cidade natal, em Inglaterra, I was looking on a website for one Nigerian denomination eu estava a procurar no website de uma igreja nigeriana called the Redeemed Christian Church of God. que chama a Igreja dos Redimidos de Deus. They've planted 1,000 churches in the UK in the last 30 years. Eles plantaram 1000 igrejas no Reino Unido nos últimos 30 anos. So I thought there must be one in my town. Eu disse, bom, se calhar deve haver alguma aqui na minha cidade. So I looked on there. Então eu fui ao website. I thought, it's a town of 200,000 people. É uma cidade de 200 mil habitantes. Maybe one, maybe two. Talvez uma igreja, There talvez are duas. 8. Mas há 8 igrejas. 8 congregations of one denomination of just a Nigerian church. 8 congregações de uma igreja nigeriana na minha cidade. Eu, what? Okay. These churches are often invisible, Estas igrejas muitas vezes são invisíveis, but they are here. mas elas estão cá. And they are our brothers and sisters, many of them. E muitos deles são nossos irmãos e irmãs. And I'm not naive about the challenges of working with diaspora churches. E eu não sou ingênuo quando nós falamos de trabalhar com as igrejas da diáspora, But let's not lose sight. This calling is on the whole church. mas não vamos perder de vista, esta chamada é para toda a igreja. All of us together. Todos nós juntos. Amen? Amém? Okay. Aleluia. So that's the whole church. That's the longest part. You can relax. Então, toda a igreja, esta era a parte mais longa, podem relaxar. Secondly, the whole gospel. Depois, segundo, todo o evangelho. Well, the implication of that phrase, the whole gospel, Então a implicação deste termo, todo o evangelho, is that there are some gospels that are not whole. é porque há evangelhos que não são todo. And Paul recognized that in his opening words to the church in Galatia. E Paulo reconhece isso quando escreve a sua carta aos Gálatas. I'm going to read 6 to 8 of Galatas chapter 1. E vamos ler aqui 6 a 8 do primeiro capítulo de Gálatas. So Paul, as he always did, he's very warm in his greetings to them. E Paulo, ele é sempre muito caloroso nas suas saudações a eles, But then he goes straight for them. mas depois ele vai direto a eles. As we say in Spain, sin pelos en la lengua. Como dizemos no espanhol, sem cabelos na língua. Yeah? No anda por las ramas. He doesn't go around the house. It's not British. Ele não anda ali pelas ramas, ele não é britânico.
I am astonished. You carry on. Admira-me que estejais passando de tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas se ainda nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega outro evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja maldito ou anátema. Now, in the case of the Galatians, the issue was that the church had come under the influence of Jewish Christians. No caso de Gálatas, aqui o que está-se a mencionar é que a igreja estava a passar por uma influência dos judeus, dos cristãos judeus judaizantes. And they were teaching that non-Jews had to follow the Torah to become part of God's E eles family. estavam a ensinar na igreja que aqueles que não eram judeus, eles tinham que obedecer à lei, à Torá. And specifically, all the men needed to be circumcised. Especificamente, todos os homens tinham que ser circuncidados. And this is an illustration of the first of 4 dangers with the gospel. E esta é uma ilustração do primeiro de 4 grandes perigos ao Evangelho. And I'm going to give you 4 symbols to remember this very E easily. eu vou-vos dar 4 símbolos para nós nos lembrarmos disso muito facilmente. 4 mathematical symbols. 4 símbolos matemáticos. Mais, Mash menos, vezes and e dividir. okay, right? The 4 mathematical symbols. Os 4 Okay? símbolos matemáticos. So first of all, mass. Primeiro, o de somar. When we add things to the gospel, Quando nós somamos, adicionamos alguma coisa ao Evangelho, it wasn't enough for these Gentile Christians to believe in the risen Jesus. para eles, para os judaizantes, não era suficiente eles crerem no Cristo ressurreto. To repent of their sins and follow him. Não era suficiente arrependerem-se dos seus pecados e seguirem a Cristo. No, they had to add other things. Não, eles tinham que adicionar outras coisas. Now, circumcision is not a small thing, Circuncisão não é uma coisa muito simples. but sometimes these things can be small. Mas às vezes estas coisas até podem ser bastante simples, bastante pequenas. We ask people to dress in a certain way. Por exemplo, nós exigimos que as pessoas se vistam de uma certa maneira. You all know what legalism looks like, Todos nós sabemos o que é que o legalismo significa. but it is one of the things that most kills the church. Mas é uma das coisas que mais mata a igreja. Because by adding to the gospel, we weaken the gospel of grace. Quando nós adicionamos ao Evangelho, nós tornamos mais fraco o Evangelho da graça. It is not the whole gospel. Isso não é todo o Evangelho. Minus. O segundo símbolo, menos. When we leave things out of the gospel, Quando nós deixamos coisas de fora do Evangelho. we leave bits out that we don't like, Nós deixamos coisas de fora que não gostamos. like the call to holy living, Como, por exemplo, a chamada a uma vida de santidade. to submit our sex life to God's rule, Por exemplo, submeter a nossa vida sexual às regras divinas. to allow God to how we use our money. Permitir a Deus que nos ensine como nós devemos usar o nosso dinheiro. We're back to the all authority again. Nós estamos debaixo daquele princípio de toda a autoridade. And leaving things out of the gospel is also a heresy. E quando nós deixamos coisas de fora do Evangelho, também isso é heresia. Sadly today, the teaching of many evangelical churches is simply unbiblical. Infelizmente, nos nossos dias, muitos dos ensinos de algumas igrejas evangélicas são coisas que não são boas. Because they leave out so much of what is in the scripture. Porque eles deixam de fora muitas das coisas que estão escritas nas Escrituras. They only ever preach from the New Testament, for Eles, example. por exemplo, só pregam o Novo Testamento. That you never hear a sermon from the Old Testament. Nunca pregam um sermão, uma pregação do Antigo Testamento. The gospel stretches from creation to new creation. O Evangelho, ele estica-se da criação até a nova criação. The Bible of Jesus was the Old Testament. Porque a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. We need to understand what the Old Covenant was to understand the new. Nós precisamos de entender a antiga aliança para entendermos a nova aliança. We need the whole gospel. Nós precisamos de todo o Evangelho. But perhaps the most serious
omission from the way that the gospel is preached Mas talvez a grande omissão da forma como por vezes o Evangelho é pregado is when we preach a gospel without repentance. é quando nós pregamos o Evangelho sem arrependimento. God is love, Deus é amor, but he is also holy. mas Ele também é santo. And there is no gospel without a call to repentance. E não há Evangelho sem uma chamada ao arrependimento. So if you're here this afternoon and you don't know Jesus yet, Portanto, se você está aqui nesta tarde e ainda não conhece Jesus, I have great news for you. eu tenho grandes e boas notícias para si. God loves you Deus ama-o and he invites you to join in his mission. e Ele convida-o para se juntar à sua missão. But first, Mas primeiro, we have to come to the cross in repentance. temos que chegar-nos à cruz To com arrependimento. confess our sin and turn to God. Confessar os nossos pecados e virar-nos para Deus. Not to preach repentance is not to preach the whole gospel. Não pregar o arrependimento é não pregar o Evangelho completo. X, O símbolo X, ou vezes, the times sign, yeah? Well, at Christmas time, we often preach about the incarnation. no tempo, na época de Natal, nós pregamos sobre a encarnação de Jesus. How God took on flesh in the person of Jesus. Como Deus se tornou carne através da pessoa de Jesus. So Jesus is fully God, but fully human as well. Jesus é completamente Deus, mas também é completamente humano. That's the incarnation. Essa é a doutrina da encarnação. But some churches are guilty of excarnation, the opposite. Mas algumas igrejas são acusadas de não encarnação. We preach a gospel that is so spiritual Nós pregamos o Evangelho que é tão espiritual that it has nothing to do with the real world. que parece que não tem nada a ver com o mundo real. At the first Lausanne Congress in 1974, Em 1974, no primeiro congresso de Lausanne, Billy Graham was trying to fire people up with the need to proclaim the gospel to every creature. Billy Graham estava a tentar incendiar as pessoas sobre a necessidade de pregar o Evangelho a todas as criaturas. But some very brave Latin Americans Mas alguns corajosos da América Latina, one of whom, Samuel Escobar, died just last week. wow, didn't know. Um deles, Samuel Escobar, que morreu a semana passada. Challenged Billy Graham Samuel Escobar, ele desafiou Billy Graham with this truth, com esta verdade. that a concern for man's reconciliation with God Na preocupação que nós temos da reconciliação do homem com Deus, cannot be separated from a concern for social justice. não pode ser separado de uma preocupação sobre justiça social. It's like a plane with two wings. É como um avião com duas asas. We need the proclamation of the gospel Nós precisamos da proclamação do Evangelho, and we need the demonstration of the gospel. mas precisamos da demonstração do Evangelho. And their influence led to the idea of what is today called misión integral. E a sua ideia, a ideia de Samuel Escobar, tornou-se hoje aquilo que nós chamamos de missão integral. And it's changed the way that churches do mission today. E mudou muito a forma como as igrejas hoje fazem missão. I thank God for my friend Samuel Escobar. Eu louvo a Deus pelo amigo Samuel Escobar. I will miss him, but I give thanks to God for his life. Vamos sentir falta dele, mas louvamos a Deus pela sua vida. Be careful of just the spiritual talk. Tenham cuidado com uma conversa unicamente espiritual. We need to show people that God loves them, not just tell them that God loves them. Nós precisamos de mostrar que Deus os ama e não apenas dizer-lhes que Deus os ama. That's the X. E esse é o X, ou Now, vezes. the divide. Agora, o símbolo de dividir. Well, most of the New Testament, interestingly, isn't about how to do evangelism. É interessante que a grande parte do Novo Testamento não é acerca de como fazer evangelismo. It's not an instruction book on how to plant churches. Não é um livro de instruções como plantar ou implantar igrejas. Most of the letters of the New Testament, what are they about? A maior parte das cartas do Novo Testamento sabem sobre o que é que são? How to live together as God's people. Como viver juntos como povo de Deus. Because that's the hard thing. Porque essa é a parte mais difícil. How not to get in conflict with one another.
como não entrarmos em conflito uns com os outros. Challenges to live together as God's people. Desafios para nós vivermos juntos como povo de Deus. Jesus said this, Jesus disse isto: "By this everyone will know that you are my disciples." desta forma todos saberão que sois meus discípulos. How does it end? Como é que termina? If you love one another. Se vos amardes uns aos outros. Not if you plant churches this way, not if you do evangelism that way. Não se plantar igrejas desta forma, se fizerem evangelismo daquela forma. The whole gospel means nothing if it's not demonstrated in the way that we live together. O evangelho total não significa nada se não for demonstrado de uma forma total. Division between Christians does terrible damage to the gospel. A divisão entre cristãos faz um mal terrível ao evangelho. So, those 4 dangers again. Então, os 4 perigos outra vez. Mais Adding to the gospel, adicionar coisas ao evangelho, subtracting from the gospel, retirar coisas do evangelho, particularly repentance, em particular o arrependimento, excarnating the gospel, make it super spiritual. portanto, tirar a encarnação do evangelho e torná-lo só espiritual. And ignoring that division between us damages the gospel too. E não nos recordarmos que a divisão entre nós faz um dano terrível ao evangelho. Clear? Está claro? Yeah? Alô? Okay, yeah. Amém. Are they awake? Are they awake? I think so. Estão acordados, irmãos? Okay. Ok. One last push, okay? 5 minutes. Então, um único empurrão, o último empurrão, 5 minutos. We've done whole church, Nós estudamos toda a igreja, whole gospel, todo o evangelho and now whole world. e agora todo o mundo. Paul had amplified his understanding of what the whole church was. O todo amplifica muito aquilo que na altura era o entendimento do que era o mundo todo. And now he challenged them to take that gospel to the whole world. E agora Jesus desafia-os a levar o evangelho a todo o mundo. Could you read that? Could you read Romans 10, 12 to 15? Vamos ler Romanos 10, 12 a 15. E o texto sagrado, Romanos 10, 12 a 15, diz o seguinte: porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas. Over the last 200 years, Nos últimos 200 anos, the gospel has been taken to every nation in the earth. o evangelho foi levado a todas as nações na terra. There are more Christians in more nations than at any time in history. Há mais cristãos em nações hoje do que havia em todo o tempo da história. But even today, Mas mesmo hoje, 25% of the world population 25% da população mundial still has no access to the gospel, ainda não tem qualquer acesso ao evangelho, whereas only 3% of the world population onde apenas 3% de toda a população mundial has no access to Coca-Cola. tem acesso, por exemplo, a uma Coca-Cola. More people have access to Coca-Cola than have access to the gospel of Jesus. Há mais pessoas a terem acesso a uma Coca-Cola do que pessoas a terem acesso ao evangelho de Jesus Cristo. There is still much for us to do to reach the unreached peoples of the world. Ainda há muito para nós fazermos para atingirmos aqueles não alcançados do mundo. But brothers and sisters, we don't have to necessarily go to the ends of the earth to find unreached peoples. Mas irmãos e irmãs, nós não temos que necessariamente ir para os confins da terra para alcançar povos não alcançados. I mentioned before that God has brought millions of majority world Christians to Europe. Eu mencionei há pouco que Deus trouxe milhões de pessoas que não são cristãos
para toda a Europa. But he's also brought millions of people from unreached people groups to Europe too. É verdade que ele trouxe muita gente da maioria cristã para a Europa, mas agora ele também trouxe muita gente de povos que não são cristãos para a Europa. The people in your supermarket, As pessoas que trabalham no supermercado da esquina, in the street, pessoas que estão nas ruas, your neighbors, alguns vossos vizinhos, could be the breakthrough into another people group who do not know the gospel. pode ser o rompimento necessário para alcançar um desses grupos que nunca ouviram falar acerca do Evangelho. What an extraordinary opportunity God has given us in this day. Que oportunidade extraordinária Deus nos tem dado nestes últimos dias. There are 40 countries in Europe, Há cerca de 40 países na Europa and 15 of those e 15 deles have less than 1% evangelical Christians. têm menos de 1% de cristãos evangélicos da população. I have a friend who is a pastor in Bosnia. Eu tenho um pastor amigo que é pastor na Bósnia. Bosnia is a country of just over 3 million people. Bósnia é um país pequeno, apenas com 3 milhões de pessoas. There are a total of 600 Christians in the whole country of Bosnia. E segundo o meu amigo, existe um total de crentes na Bósnia apenas de 600. Maybe twice as many chairs as here. I don't know. Talvez, talvez o dobro das cadeiras que nós temos aqui. Can you imagine? Podem imaginar todo o país? The whole country. Em todo o país. So there is a tremendous need still to reach unreached people groups here in Europe. Por isso ainda há uma necessidade urgente de alcançar alguns povos não alcançados aqui mesmo na Europa. So even right here in Europe, this can also be the ends of the earth. Então até mesmo aqui na Europa pode ser os confins da terra. So I want to end today Então eu gostaria de terminar hoje with an invitation. com um convite. I brought with me, Eu trouxe comigo, we're going to have an offering, but it's going to be an offering like none that you've ever had before. nós vamos agora ter uma oferta, mas vai ser uma oferta como os irmãos nunca ouviram. Normally when there is an offering, you bring the money in and you go out with less money than you had when you came in the door. Normalmente quando há um levantamento de oferta, o que é que acontece? Os irmãos saem depois, põem o dinheiro lá dentro e saem com menos dinheiro do que entraram. But today you are going to go home with money that you didn't bring with you. Mas hoje os irmãos vão voltar para casa com dinheiro que não trouxeram. But before you get excited, Mas antes de ficarem muito entusiasmados, we're only talking about a centavo de euro. eu vos estou a falar apenas de 1 cêntimo. Okay? Ok? This coin Esta moeda is a symbol. é um símbolo. In English, it is 1 cent. Em inglês é 1 cêntimo. 1 cent. Yeah? 1 cent. And 1 cent in English is una 1 persona enviado. Em inglês é enviado. Uh-huh. 1 cent em inglês é enviado. É um trocadilho. Es 1 un- cent. es Um un- enviado. Ajá, un enviado. Es un juego de palabras. É um okay? jogo de palavras. Não funciona muito bem com o português, mas é No 1 fun- cent. Yo sé que no funciona. I know it doesn't work in Portuguese. Okay? But that doesn't matter. Mas isso não interessa. This is a symbol Este é um símbolo of you recognizing that you are a participant in the mission of God. É um símbolo que reconhece que tu és um participante na missão de Deus. God has sent you to your workplace. Deus enviou-te, Deus enviou-te para o teu mercado de trabalho. He sent you to your family, Ele enviou-te à tua família to live in the street where you live. para viveres na rua onde tu estás a viver. Maybe He's brought you from another country to live in Lisbon. Talvez Deus até te trouxe de outro país para estares a viver em Lisboa. And you may be the only person that the people around you know who is a Christian. E talvez sejas a única pessoa à tua volta que eles conhecem que é cristão. So this coin merely represents your acknowledgement of the authority of God in your life. Então esta moeda significa que tu reconheces a autoridade de Deus sobre a tua vida, To be a missionary where God has placed you. para seres um missionário onde Deus te colocou. So you might want to put this coin, Então tu podes escolher por esta moeda, you might want to fix it in your Bible podes até colá-la aqui na capa da tua Bíblia, with some fiso, with some sellotape.
Sim, com fita cola ou algo assim. Or maybe you want to put it above your door above where you leave the house. Ou até podes pôr esta moeda na ombreira da porta à medida que estás a sair para a veres. To remind you that, as we said yesterday, you are now entering the mission field. Para que tu te possas recordar quando sais da tua porta que estás a entrar no teu campo de missão. Every time you leave your house, E assim cada vez que saíres da tua casa, you see that coin. tu vais ver aquela moeda You say, Lord, help me to be your missionary today. e vais dizer, Senhor, ajuda-me a ser o maybe teu you- missionário hoje. Or maybe it will be at your place of work. Ou talvez no teu local de trabalho. Pray tonight and ask God to tell you where to put this coin. Então ora para que durante esta noite Deus te possa dizer onde tu vais guardar a tua moeda. So we're going to bring the basket up front Eu vou here. pedir aqui a alguém que possa trazer o I cesto wonder if aqui à frente, se faz favor. one of the musicians will be willing to play whilst we do that. E And talvez then, um dos músicos nos possa ajudar aqui. and then I'm going to ask Pastor Josué to pray. Não, é para ficar aqui mesmo à frente. E nós depois vamos orar. A ideia, até vou pôr aqui em cima para ser mais fácil, para os irmãos não terem que se dobrar, ainda que não faz mal nos ajoelharmos. Mas a ideia é, estão aqui dezenas e dezenas de moedas de cêntimo So e os I'm- irmãos entenderem esta ilustração. I'm just going to pray quickly, Ok. and then you pray when people have got it in their hands, okay? Yes. Lord Jesus, we thank you for your word. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. We thank you that you invite us to participate in your mission, Eu te agradeço porque tu nos convidas a participarmos na tua missão. the greatest task in all of history, A maior tarefa de toda a história, to take your good news to the ends of the earth. para levar a tua boa nova até aos confins da terra. Help us to recognize our part in that great plan, Ajuda-nos a reconhecer o nosso papel nesse teu plano, our part in the whole church, o nosso papel em toda a igreja, our part too in keeping the whole gospel, o nosso papel em reconhecer e guardar todo o Evangelho in preaching a whole gospel, e pregar todo o Evangelho, neither adding nor subtracting nor weakening it nor dividing the church. nem adicionando, nem subtraindo, nem extraindo ou mesmo dividindo alguma coisa. And recognizing, Lord, the call that you have on our lives to reach to the ends of the earth. E reconhecer, Senhor, a tua chamada que tu nos dizes para irmos para os confins da terra. Maybe there will be somebody here this afternoon Talvez haja aqui alguém nesta tarde who hears your Holy Spirit say, que ouve o teu Espírito Santo a dizer: I don't just want you to go to the unreached people in my street. eu não quero que tu vais apenas aos povos não alcançados na rua. I want you to go Eu quero que tu vás to the ends of the earth. e que vás mesmo até aos confins da terra. Lord, if your Spirit touches someone here today, Senhor, se o teu Espírito tocar alguém aqui, I pray they would hear that voice clearly, eu ouço para que eles possam ouvir a tua they voz would de uma hear forma clara. the voice of Jesus with all of his authority. Mas que possam ouvir também a voz de Jesus dizendo toda a autoridade. Because, Lord, even today we need missionaries to the ends of the earth. Porque, Senhor, ainda hoje nós precisamos de missionários até nos confins da terra. Speak to us, we pray, Lord Jesus. Fala connosco, Senhor, nós oramos. In your name we pray. No nome de Amen. Jesus oramos. Amém. So please do come Vamos forward. ficar de pé, irmãos, e a ideia é os irmãos vêm aqui à frente, retiram uma moeda. Não tenham medo, venham aqui à frente, retirem uma moeda. E depois oram para que Deus vos diga onde é que vão guardar essa moeda. Essa moeda é um símbolo, sente, um enviado. Seja para colocar na Bíblia, na carteira, seja para colocar na ombreira da porta. Cada vez que saíres vais olhar para essa moeda e dizer: um enviado. Eu sou enviado. Nós vamos orar para que esta moeda seja um símbolo de uma aliança que nós fazemos com Deus hoje. De ser enviados. Enviados ao nosso local de trabalho. Enviados ao nosso prédio. Enviados à nossa rua. Ou talvez alguns serão enviados mesmo para povos não alcançados, seja na Europa ou fora na Europa. O mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus. E o Espírito quer capacitar a sua igreja para tomar a posição debaixo de toda a autoridade e com toda a autoridade para sermos um enviado, uma enviada
One sent, um enviado ao mundo, ao campo de missão. Venha tirar a sua moeda nesta tarde, desde que o Espírito Santo fale consigo. É um símbolo que o nosso irmão trouxe. Um enviado. Um enviado. Esta manhã o Senhor falou-nos que às vezes sentimos que não temos valor, como o irmão dizia na introdução. Às vezes sentimos que não somos merecedores, que não somos dignos, que não temos a capacidade, Mas o Senhor não chama aqueles que se sentem super capacitados. O Senhor chama aqueles que dizem: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não sou capaz. E na sua maravilhosa graça, no seu favor, na sua unção, na sua direção, Ele capacita-nos, Ele dá-nos a autoridade para sermos enviados ao mundo. Então eu gostaria que todos os irmãos viessem buscar uma moeda aqui à frente, que é um símbolo desta pregação, para não nos esquecermos. Um enviado. Eu sou um enviado. Eu sou uma enviada. Eu não estou por acaso no mundo, eu não estou a sobreviver. Eu estou aqui para viver o propósito de Deus. Aleluia. Nós vamos agora orar. Eu gostaria que os irmãos ficassem com a vossa moeda na mão e nós vamos orar agora. Eu também vou pegar uma moeda, porque também quero ter a minha moeda. Aleluia. One sent, um enviado. Pegamos na moeda e dizemos: Senhor, ajuda-me a ser um enviado teu. Seja ao final do meu prédio, final da minha família, final do grupo do meu trabalho, da minha escola, ao final do mundo. Eu vou ouvir a tua voz, eu vou obedecer a teu chamar. Eu quero ir, Senhor. Quando tu dizes ide. Nós vamos orar agora. Pai, no nome de Jesus nós oramos por cada irmão e irmã que nesta noite pegou na sua moeda como um símbolo de um enviado. Às vezes nos sentimos como esta moeda que alguns, quando deixam cair no chão, não voltam a apanhar porque acham que não tem valor. Às vezes sentimos como alguns que à nossa frente no supermercado e no café deixam cair um cêntimo e dizem: não vale a pena apanhar, não tem valor. Mas quando nós, Senhor, sentíamos que não tínhamos qualquer valor, Tu nos apanhastes. Tu nos apanhaste de uma forma amorosa, de uma forma caridosa. Tu nos apanhaste, Tu nos agarraste, Tu nos seguraste. E Tu nos dizes que fomos chamados com propósito, fomos escolhidos com propósito. E Tu nos chamas a sermos comparticipantes da Tua missão, da grande comissão que Jesus Cristo deixou à Tua igreja para continuarmos este movimento. Eu oro, Senhor, que cada filho e filha Tua que tem uma moeda desta simbolicamente, não diga que não tem valor, mas possa entender que se um cabelo que cai da cabeça tem valor para Deus, quanto mais uma filha e um filho que teve o valor do sangue de Jesus Cristo, que teve o valor do sofrimento de Jesus Cristo, que tem o valor e encontramos o valor em Jesus Cristo. E é em Cristo que nós somos valorizados. Então ajuda-nos também a valorizar a mensagem de Cristo, a mensagem de amor de Cristo. E ajuda-nos a ser um enviado, uma enviada ao mundo, à nossa volta, ao nosso redor. Senhor, eu oro por encontros divinos durante os próximos dias, seja numa sala de espera de uma consulta, de um laboratório ou num banco de espera de um autocarro. Eu oro no nome de Jesus que Tu dês a capacidade para nós entendermos que nós não somos fruto do acaso, nem estamos aqui para sobreviver, nós estamos aqui para ser chamados por Ti, para vivermos num sentido missional, num sentido de missão global, missão total. Até que Cristo venha, até que a trombeta possa soar, nós queremos agir como enviados a cada dia. Então ajuda-nos quando saímos pela manhã da casa, quando saímos para algum lugar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes à Tua voz. Ide, pregai o Evangelho a toda a criatura e eu estarei convosco todos os dias. No nome de Jesus oramos.
Amém. 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 Aleluia.